E aí, pessoal, tudo beleza? Eu sou Camilo Dantas, sou agrônomo e trabalho com sistemas agroflorestais. Estou fazendo uma série de vídeos aqui mostrando como que eu estou agroflorestando meu quintal, né? Tornando ele um quintal produtivo. Hoje eu vou aqui aumentar a linha de árvores, né? Expandir aqui mais 5 metros. Então, como que eu faço aqui a ocupação do meu canteiro, né? Para falar aqui de sucessão e de estratificação, basicamente é a gente encaixar as plantas no tempo e no espaço. A sucessão é a gente encaixar as espécies de acordo com o tempo de vida delas, né? Plantas de ciclo mais curto e plantas de ciclo médio, plantas de ciclo longo. Então tem várias maneiras de você separar as espécies em categorias, né? Usualmente a gente separa elas de acordo com a sucessão natural, né? Que a gente tem dentro da agrofloresta, a gente chama do sistema placenta, que são plantas que têm um ciclo de até um ano. Aí tem o sistema das plantas pioneiras, que são plantas que vivem de 1 ano a 3 anos. As plantas secundárias, que vivem de 3 a 30 anos. E as plantas de clímax, ou plantas maduras, que vivem acima de 30 anos. Então você vê que já são 4 categorias criadas, já separando as espécies. E dentro de cada categoria, você ainda pode criar subcategorias, né? As plantas secundárias, a gente tem plantas que vivem de 3 a 30 anos. Então você ainda consegue criar subcategorias de acordo com a sua necessidade, né? E dentro da estratificação, a gente tem basicamente que a gente escuta falar desde sempre, é a nossa avó, nosso avô falando assim: ah, tal planta se botar no sol vai morrer. Ah, tal planta se botar na sombra vai morrer. Essa planta tem que ir para o sol, essa planta tem que ficar na sombra. A gente já vê aí claramente duas categorias, né, dentro da estratificação. A estratificação ela tem a ver com a necessidade de luz de cada planta. A gente tem duas grandes categorias, né, as plantas de sol e as plantas de sombra, né, popularmente. Só que dentro da agrofloresta, a gente subdivide ela em 4 categorias, né, para poder aplicar um pouco melhor os princípios. Que a gente divide ela no extrato emergente, aqui precisa de muita luz, o extrato alto, o extrato médio e o extrato baixo, aquela que gosta do sombreado, né? E isso não tem nenhuma relação com o tamanho, a altura da planta, né? Então, é a relação dela com a necessidade de luz. Então, da mesma maneira que a gente pode criar subcategorias dentro da sucessão, a gente também pode criar subcategorias dentro da estratificação. E aí, você tem que ter o conhecimento prévio das espécies, né? Tendo o conhecimento do tamanho que ela fica, de quanto tempo ela demora a crescer, de quantos anos ela vive. Então você vai juntando essas informações e é possível você montar um sistema, desenhar um sistema agroflorestal, levando em consideração a sucessão e a estratificação, né? Encaixando perfeitamente as plantas no tempo e no espaço. Então vamos lá, vou começar aqui a ciscar. Então, pessoal, aqui na minha mistura de sementes essa semana vai ter oiti, eu tenho manga, tem mangaba também aqui dentro. Vou ter caju, de pitanga, xixá, algodão, tem o guapuruvu, mamona, a crotalária, o feijão de porco e o feijão guandu, moringa e de cambuim.
Então com isso eu fiz aqui a minha mistura de sementes da semana. Vou começar colocando primeiro as sementes maiores e depois eu venho depositando as sementes menores por cima, beleza? Os abacates eu vou colocar no lugar. Lembrando, gente, que o abacate, quando você planta ele de semente, você tem que plantar várias sementes de vários abacates diferentes, né? Então, quando você for comprar, você procure pegar abacates com fenótipos diferentes, né? Um pescoçudo, o outro mais redondinho, um mais brilhoso, o outro mais opaco, um com a casca mais enrugada, o outro com a casca mais lisinha. Então, você vai pegando abacates com características diferentes, porque o abacate tem aquela questão de polinização cruzada, tem tipo A, tipo B, eu não sei muito bem explicar. Mas você resolve isso plantando várias sementes. E aí você garante que vai ter a polinização cruzada que o abacate precisa. Pronto, pessoal, finalizei aqui a expansão da linha de árvore, né? Eu tentei explicar para vocês a questão da sucessão e da estratificação, que nada mais é do que encaixar as plantas no tempo e no espaço, tendo por base o conhecimento prévio das espécies, o que cada uma necessita de luz, o tempo que demora para ela crescer, o ciclo de vida dela, quantos anos ela vive, né? Então, levando em consideração as características, a gente consegue encaixar ela dentro de um sistema desenhado com um espaçamento para fazer tudo funcionar. Se tomar como exemplo a equipe de futebol, a gente tem lá o atacante que leva a bola de ouro, o destaque do time. Mas para aquele cara poder fazer o sucesso que ele faz, poder fazer os gols que ele faz, poder ganhar os prêmios que ele ganha, ele precisa de toda uma equipe trabalhando a favor dele nos bastidores. Mesma coisa a gente tenta montar no sistema agroflorestal. Quando a gente desenha um sistema para citros, por exemplo, a gente tenta colocar o máximo de espécies que vão fazer o ambiente ficar favorável para os citros. Então a gente coloca várias espécies que se encaixam dentro do tempo e do espaço com os citros. Se vocês gostaram aí do conteúdo, dê sua curtida, se inscreva no canal, né? Fortaleça aí. E muito obrigado. Até a próxima semana. Valeu!